Hoje você, Pedro, é como se fosse aí um manicure. Exatamente isso. Manicure dos cavalos. Manicure e pedicure, né? Porque não tem como fazer um e não fazer outro. Legal. Dá uma limpeza prévia aqui. E estamos aí agora com a ferradura já retirada, né? Ferradura velha. E vamos começar o processo de casqueamento. Aqui eu tô fazendo uma limpeza prévia da sola, né? Essa estrutura que fica interna aqui, a linha branca e a parede, certo? Isso para abrir um pouco o meu campo de visão, para mim conseguir fazer o corte daqui do casco, certo? Vamos agora com a torquês, né? E eu levo um plano de corte, sempre observando bastante a ranilha, que é essa estrutura aqui. Aqui dentro do casco a gente tem um osso que chama terceira falange. A ranilha é uma das únicas estruturas que acompanha essa terceira falange. Então, levando o plano dela, eu sei que a terceira falange, o osso lá dentro da cápsula do casco vai estar equilibrado. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui, ó, com o Pedro Viola. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo aí. Vamos aí fazer um vídeo da hora com o nosso amigo Alan, mostrar um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Hoje o Pedro vai ferrar aqui, né, o cavalo, né, coisa que ele já faz já há algum tempo, né, e tem muita coisa que pode mostrar para vocês. Então fique ligado no vídeo e Pedro hoje vai nos ensinar, né, Pedrão? Mais ou menos isso, cara. Vou dar uma explicada de como funciona, etc e tal. Um assunto um pouco curioso. Muita gente tem vontade de aprender, de entender como é que funciona. E vamos aí tentar dar um parecer aí. Fique ligado no vídeo, hein, gente? Então, pessoal, mostrar um pouco aqui dos artifícios e das ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Essa aqui, praticamente a matriz do meu trabalho, é a mãe de todas as ferramentas, a minha bigorna. Temos aí também a forja, que a gente usa para esquentar a ferradura, modelar ou até mesmo forjar, né? E aí temos as nossas ferramentinhas de mão, marreta, tenaz para segurar, as ferramentas de casqueamento, como a grosa, que é como fosse a lixa que a gente usa na nossa unha, a torquês, um martelo, e assim vai, cara. É um acervo muito grande de ferramenta que necessita do nosso trabalho. Hoje você, Pedro, é como se fosse aí um manicure. Exatamente isso. Manicure dos cavalos. Manicure e pedicure, né? Porque não tem como fazer um e não fazer outro. Bom, esse aqui é o Imperador. É um cavalo manga larga marchador. O ferrajamento dele já está bem vencido. Está por volta aí dos 90 dias. O correto e o ideal para que todas as estruturas se mantenham funcionando de modo uniforme e que todas as forças que são geradas pelo casco foram dissipadas de modo igual entre todo o casco e todas as estruturas. É correto a gente fazer o ferrajamento entre os seus 30 a 40 dias, mas esse cavalo passou um pouco. A gente vai mostrar esse trabalho aí quando passa um pouco mais, tá? Vamos lá. Dá uma limpeza prévia aqui. E vamos tirar essa ferradura velha. Pedro, para quem nunca viu um vídeo desse, eu queria só que você explicasse, né? Certo. Que nesse momento o animal ele não está sentindo dor. Não, de maneira alguma, cara. Muito pelo contrário. O ferrajamento a gente faz pro bem-estar e pro conforto desses animais, cara. Então é de extrema importância que a gente faça esse processo. E como a gente pode ver, o cavalo tá relaxado lá. Não faz nada. Ele sabe que a gente tá fazendo algo pra melhorar o desempenho e o conforto dele. Até porque se esse cavalo estivesse sentindo dor... Ele não ia estar deixando fazer isso, né? Isso. Estamos aí agora com a ferradura já retirada, né? Ferradura velha. E vamos começar o processo de casqueamento. Que pra mim, e acredito que todos os ferradores, né? Todos os profissionais, amigos e colegas, acredito que é o processo mais importante de um ferrajamento, né? É a parte do casqueamento. Então aqui a gente
sempre com muita cautela, sempre observando bastante e principalmente paciência para conseguir entregar um bom casqueamento. Essa ferramenta, Pedro, você acabou de Amolar, amolar sim. ela, né? Tá bem cortando, cara. Tá cortando bem isso. É importante que a gente tenha também ferramentas boas e de um corte bom. Aqui eu tô fazendo uma limpeza prévia da sola, né? Essa estrutura que fica interna aqui a linha branca e a parede, certo? Isso para abrir um pouco o meu campo de visão, para mim conseguir fazer o corte daqui do casco, certo? Vamos agora com a torquês, né? E eu levo um plano de corte, sempre observando bastante a ranilha, que é essa estrutura aqui. Aqui dentro do casco a gente tem um osso que chama terceira falange. A ranilha é uma das únicas estruturas que acompanha essa terceira falange. Então, levando o plano dela, eu sei que a terceira falange, o osso lá dentro da cápsula do casco vai estar equilibrada. Tô deixando aqui, gente, o Pedro explicar. É um vídeo que eu não preciso estar falando muito, né? Porque ele é profissional na área e vai saber explicar muito melhor, vai saber falar muito melhor do que eu aqui nesse vídeo. Hoje nós estamos aqui. Qual a localização aqui, Pedro? Aqui é no bairro dos Melos. Aqui ainda é Campo do Jordão. Aqui ainda é Campos do Jordão. Só que tá bem próximo da divisa, né? Perto da divisa de Santo Antônio do Pinhal. Essa é a parte mais resistente, Pedro? Essa aqui eu tô tirando a parede do casco, né? É a parte mais resistente e por isso mesmo é onde a gente consegue fixar os nossos cravos, né? Da ferradura. Aqui vai dar mais um corte, tá bem cascudo o cavalo. Pedro, não sei se você já percebeu que geralmente quando você faz esse tipo de trabalho e essa parte que vai pro chão, os cachorros têm costume de Cara, isso vir aqui comer. é a maior alegria dos cachorros, é isso aqui que eu tô fazendo, cara. Os cachorros gostam de comer isso, né? Amam, amam. Acredito que seja pelo cheiro, né? É um cheiro um pouco forte. A cachorrada ama. Daqui a pouco vem alguém aqui comer. Não, certeza. Algum deles. Eles ficam esperando. Você mexe há quanto tempo com isso, Pedro? Faz 2 anos e meio que eu fiz o meu primeiro curso de ferrajamento. E depois nunca mais parei de estudar, fazer curso, buscar conhecimento e praticar, né? Dá mais um corte, cara. Você como profissional da área, você sabe exatamente até onde Sim, você sim. pode mexer, né? Realmente por essas estruturas que eu falei. Pela ranilha, essa estrutura aqui, que é a sola. Eu vou levando todas essas estruturas como um pilar da minha visão, né? Que eu consigo a saber quanto que casco tem pra me tirar e etc e tal, né? Beleza. Tirar esse cravinho que tá aqui. Pra não zoar a ferramenta. E todo esse ferramental tem que estar sempre muito bem amolado, né? Sim, cara, sempre bem cortando, né? Assim, você consegue fazer um trabalho com ferramenta que não esteja cortando, né? Só que vai desgastar muito o seu corpo. Com as ferramentas cortando, você se desgasta pouco, né? Sim. E a gente tem que pensar que a gente tem que mexer em 4 patas e muitas das vezes mais do que um cavalo por dia. É verdade. Agora vem com a grosa aqui. Que é como se fosse a lixa, né, da nossa unha. Equilibrando e balanceando esse casco. E geralmente você fica nessa posição ou... Sim, sempre nessa posição. Sempre aqui. nessa posição. Sim. Tava conversando com o Pedro antes, gente, e hoje o Pedro tá fazendo malhando, né, Pedro? Sim, sim. Academia. Acho que vocês já perceberam aí, né, gente? O braço do cara, pô, o Pedro tá mais forte que um cavalo, mas tudo bem. E ele tava falando pra mim a importância de hoje estar fazendo essa atividade
porque futuramente isso pode prejudicar, porque ele fica o tempo todo nessa posição, né? E a coluna às vezes, né, Pedro? Ah, cara, a gente até brinca entre amigos de profissão que o ferrador é um atleta, cara. Porque a correria é muito grande e o trabalho é bastante puxado, né? Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, um dia um amigo falou pra mim que a nossa principal ferramenta é o nosso corpo, É o cara. corpo. Se a gente não tiver ela em dia e bem, nada disso. Não adianta ter a melhor bigorna, a melhor forja, a melhor ferradura, que não vai adiantar de nada, né? Então, por isso que desde, né, no começo da minha profissão, eu tô procurando cuidar da minha saúde e começar a fortalecer, né? As costas, principalmente a lombar. Legal. E aqui eu venho fazer o corte da ranilha. Essa época de chuva, de estiagem, ela fica bem dura. Por isso que é importante, como eu falei, estar com as ferramentas em dia, né, de corte. De alguma dessas partes tem alguma delas que seria mais sensível? Cara, na verdade todas as estruturas aqui, se eu mexer demais e explorar muito, elas se tornam sensíveis, né, cara? Mas o que mais a gente tem que tomar cuidado e que a gente pode fazer alguma, algum mal pro cavalo é justamente essa aqui que eu tô mexendo, é a sola, né? A sola, ela tem que ser sempre firme e ter bastante material para aguentar toda a carga e todo o peso do cavalo, não só de proteger de pedra, toco de galho do chão, mas sim de toda a coluna óssea daqui do cavalo, empurrando essa sola para baixo, entendeu? Se a gente tem uma sola fraca, não vai aguentar e o cavalo vai sentir. Então por isso que eu sempre tento manter ela forte e com bastante material. Aí, Aqui. aí Pedro, eu falei a respeito Aí ó, já chegou uma. Falei a respeito, ele sente o cheiro. Sente o cheiro e vem. Eu vi um vídeo, os cachorros eles vêm para comer. Aparentemente, para quem nunca viu, parece até nojento, né? Não, parece nojento, mas eles gostam. Mas é fazer o quê? A natureza, A né? natureza faz parte. Aí, aonde o Pedro vai colocando aí, ó. Essa estrutura que eu falei, a ranilha, nossa, eles amam, cara. Por ela ter Por ela ser um pouco mais macia do que as outras partes do casco, né? Então é gostoso pra eles morderem. E aqui tá feito o casqueamento, o balanceamento. Agora é só vir com a ferradura. Queimar, pregar e dar acabamento. Agora o Pedro já está fazendo aqui a outra pata traseira, né? Isso. E realmente tem que estar bem fisicamente, né, Pedro? Que vocês acabam fazendo força, Faz né? força, cara. Como é um cavalo mansão, né? A gente não exige tanto do nosso corpo. Mas às vezes você pega um potro, um animal ainda que não entende como que é o processo, aí força bastante a gente. É aí que entra o preparo físico, né? E esse cavalo, ele praticamente reside aqui, né, Pedro? Ele mora aqui. Ele mora aqui. Sim. Fala aí para o pessoal o nome do local aqui, Pedro. O endereço, você fala? Isso. Aqui se chama Rua Elídio Gonçalves da Silva, Bairro dos Melos, número 4655, Rancho Santa Maria. Eu pedi o Pedro para falar aqui o endereço pelo seguinte, gente. Aqui, além dele trabalhar com essa parte dos animais, aqui é um rancho, né? Um Sim. rancho. Aqui nós temos os chalés, muito bacana. Passeio a cavalo, etc. Vamos ter aí um vídeo falando sobre os chalés daqui, passeio a cavalo. Vamos mostrar de fato esse espaço, tá bom? A gente hoje está aqui nesse pedacinho aqui, né? Que remete aqui a vista somente do trabalho do Pedro. Mas o local aqui é muito bonito. O local é muito legal, muito aconchegante. Os chalés é coisa... Parece até que a gente tá fora do local, né, Pedro? Não tem um barulho de nada, cara. Puta.
E estamos a 20 minutos da cidade. Enquanto isso, eu vou filmando o garanhão aqui, tá, Pedrão? Fechou, mano, velho. Olha aí, gente. Quanto tempo de vida que ele tem, Pedro? Cara, esse cavalo aí já deve estar com 6 anos. Gente, deixa eu falar pra vocês. Pra quem acha que ele tá ali sofrendo, o Pedro tá fazendo tudo aquilo ali. E olha como é que tá aí, olha o estado do cavalo. Tá bem tranquilo. Você pode perceber que ele não tá sentindo nenhum tipo de dor, né? É por isso que para cada área existe um profissional. Então, você que quer ter o animal, né? Não tenta fazer sem ter conhecimento. Muitas das vezes é mais fácil a gente investir, pagar um profissional. Olha só. Barato sai caro, né? Barato sai caro, né, Pedrão? E logo, Pedro, quero colocar aqui na telinha seu contato, Fechou. seu trabalho no Instagram, Demorou. tá ok? Aqui, pessoal, como eu falei, que eu sempre levo o parâmetro da ranilha para mim casquear, o plano da ranilha, né? E eu sempre limpo ela, né? Apenas o excesso, sempre só esses sulcos aqui laterais, ó. Para que toda a sujeira que acumula aqui no casco, ela vai saindo através desses sulcos. Por que não é importante eu vir esmirilhar e arrancar material da ranilha? Porque a principal função da ranilha é o tato do cavalo. Ele saber que piso que ele tá pisando, né? E aí eu venho e tiro tudo. Não é interessante, né? E é até um modo meu de trabalhar, né? Tanto de ranilha, sola e outras estruturas. Eu sempre gosto de deixar material, né? Um cascamento entre aspas sujo, né? Porque nem sempre o que é bonito pro olho do homem é confortável pro cavalo, né? Então não adianta eu deixar uma sola limpa, lisinha, que coisa mais linda do mundo, e o cavalo sai manco. Certo? É isso. Então, nesse caso, a gente tem que sempre pensar no... Cascamento, cara, sempre menos é mais. Sempre. A gente tem que pensar no bem-estar do animal, né, Pedro? Exatamente. Principalmente isso, né? Mesmas coisas. Eu acho que todo mundo aí já foi cortar a unha e deu uma invadida um pouco a mais e ficou doendo 2 dias, você não conseguia pisar no chão. E a gente consegue sentar. O cavalo não consegue sentar, imagina aquilo doendo pra ele. Então sempre trabalhando menos é mais. Sempre. Tem que ter cuidado para não tirar muita cutícula do animal. Exatamente. Sempre menos cutícula. Pensa nisso. Alinhando a parede do casco do animal, tá vendo, gente? Já ligou ali também a forja que chama? Isso, já liguei a forte para esquentando as ferraduras. Tá ligado ali a forja, tá esquentando as ferraduras. Parte do polimento. É o polimento, né, Pedro? Agora o Pedro vai pegar no outro lado. Vamos tentar um ângulo ali, gente.
Essa é a hora que você vai marcando, Pedro. Isso. Aqui eu tô encaixando o guarda-casco, né? Na hora da minha queimada, o guarda-casco ele faz a marca dele aqui na parede do casco. E eu sei onde é que eu tenho que tirar pra encaixar ele. O cheiro é forte, né, É Pedro? forte. Gente, só quero que eu frisar mais uma vez, tá? Com todo esse procedimento, o animal ele não esboça nenhuma reação contrária. Ele tá sempre tranquilo, tá? Quero frisar bem isso porque o animal ele tá ali bem confortável com tudo que tá acontecendo. Pelo contrário, como o Pedro mesmo explicou, isso é bom pro animal. Dessa vez você esfriou bem para Agora é só fixar no casco. colocar no casco, né? Aí, ó. Agora a parte de fixar a ferradura. Daí chama-se o cravo, né? Essa parte é muito difícil de fazer. Cara, é costume.
Costume, né? Também tem cavalo que é um pouco mais difícil de pregar, né? Esse cavalo aqui é um cavalo gostoso de pregar. Quando tu fala da dificuldade, é o quê? O casco mais duro, alguma coisa assim? Cara, a angulação da parede. Ah, sim. É. Esse cavalo você já faz ele há quanto tempo? Cara, esse cavalo que eu já ferro já faz 2 anos e meio quase, cara, desde o começo. É, né? E como os cravos ficam um pouco saltados, vem dar uma grosada. Pra ele não ficar mancando, né? Oi? Pra ele não ficar mancando nisso. Não, mesmo pra... Assim, esse cavalo aqui, como é de passeio, ele vai gastar esse cravo no asfalto, né? Mas já vou economizar o serviço dele aqui, né? Tá certo. Já vou deixar. Tá fixado. Ó, e lá vem. Acho cachorrinho. Geralmente usa-se quantos cravos? Cara, geralmente 6 cravos mesmo, né? São 6, né? É igual eu disse, depende do esporte do cavalo, o que ele vai fazer. Depende da ferradura, entendeu? Agora chegou mais um aqui. É, esse é o Barba. Ah, ela chamou eles, né? Ah, Ô, tô querendo chama. um casco lá, vamos lá. Aí vem. Fixado. Vou mostrar aqui. Acabamento. Falta acabamento ainda, né? Isso. Então, Pedrão, agora nós vamos para a parte do acabamento. Isso mesmo, vamos agora fazer o acabamento, né? O último passo de todos os passos que a gente fez aí do ferrajamento. Cravejei os cravos e o que eu sempre procuro, e é sempre legal a gente procurar, é tirar uns cravos numa altura boa. Mais ou menos ali 2/3 da parede do casco, ou na metade do casco ali, né? Vamos lá. Acabamento aí de extrema importância para
Pra longevidade, pela segurança dessa ferradura aqui, né? Deixar os cravos bem arrebitados, embutidos na parede. Pedro, você já pensou em alguma época da sua vida estudar, fazer alguma faculdade na área? Cara, eu já pensei sim, eu já até quase me formei. Eu fiz 2 semanas de faculdade e depois parei, cara. Acredita? Porque não era o que eu queria, não era o que eu gostava. Acho que a gente tem que procurar fazer o que o nosso coração acelera, o nosso olho brilha, né? E eu acho que é isso a ideia da vida, né, cara? Então eu larguei a faculdade e voltei pro ferrajamento, que é o que eu gosto, que eu amo. É, porque não tem nada, assim, nenhuma faculdade específica, né? Sim, aqui no Brasil não tem, cara, né? Alguns outros países, por exemplo, na Inglaterra já existe faculdade de ferrajamento, né? Aqui tem cursos. Aqui tem muitos cursos, né? Mas é do curso que você precisava na época, né? Sim, não, na verdade pro resto da minha vida, né? Conhecimento nunca é demais, né, cara? Não é só um curso que a gente faz e já era. A gente tá em constante aprendizado, né? Em constante evolução. Acho que no momento que a gente pensa que a gente sabe de tudo, é a hora que a gente tá regredindo. Então, principalmente ferrajamento, cara. Ferrajamento é uma profissão que se a gente tiver 3 vidas, a gente não aprende tudo que tem pra aprender. É muita coisa. Legal. Aí dando uma polida final. E o cavalo tá no spar, né? Tá tranquilo. O legal do rebite dos cravos, passa a mão aqui, ó. Deixa eu passar a mão. Não tem nenhuma fissura no caso, Caramba, fica liso, ó. lisinho. Tá vendo? Essa é a ideia, Você cara. não sente nada, né? É isso mesmo. Essa é a ideia do acabamento. Pô, que legal, hein, Pedro? Olha o garanhão aí. Quando chama-se garanhão, Pedro, Imperador. mas quando a gente fala que o cavalo é garanhão, explica pro pessoal Sim. por que chama-se garanhão. A gente chama um cavalo de garanhão, né, quando ele é inteiro, quando ele consegue se reproduzir e passar a sua genética pra frente, né? Sim, Quando o cavalo ele é castrado, aí é um cavalo capão que a gente chama, né? capão. Isso. É isso aí. Meu amigo, mas você poderia deixar, de repente, para um jovem da sua idade, hoje você tá com 19 anos. 19. Isso. Quando você começou, você deveria ter uns 16. Mais ou menos isso. 16 para 17 anos. E o que você poderia dizer hoje, né, com a experiência que você já adquiriu, para um jovem, de repente, da sua idade, para uma pessoa mais madura, que está em busca do seu sonho? Certo. Cara, eu acho que assim, o sonho é muito particular de cada um, mas todos eles têm uma coisa em comum, né? Igual eu falei, é a hora que o coração vibra e que o olho brilha quando a gente tá fazendo alguma coisa. Então, parece até clichê, mas é a verdade, cara. Se você tem um sonho, você tem vontade de realizar algo, tem vontade de exercer, independente de qualquer profissão, a minha ideia e o que eu procuro fazer é dia após dia tá ali batalhando, cara. Nem que seja 1%, nem que seja uma página de um livro que você lê, uma ferradura que você faz, mas todo dia, cara. Não interessa se não deu certo hoje, né? Levanta amanhã, continua, não deu certo amanhã, cai, levanta, que eu tenho certeza que uma hora vai. Tem uma frase que eu falo, cara, que é no caminho da adversidade que acontece a transformação, cara. Então sempre ter um objetivo definido naquilo que você quer e batalhar dia após dia até aquilo concretizar. É isso, cara. Pedro, quero agradecer muito, muito mesmo. Ô, meu amigo, eu que Hoje, agradeço. né, eu tenho o dobro da sua idade, só isso. Mas aprendi muito com você, tá? Pô, cara, que legal. Aprendi. E eu acho que essa é a ideia da vida, né, cara? A gente aprender um pouco cada dia mais sobre a vida, sobre as pessoas, etc, né? É verdade. E vamos aí tocando. Foi um prazer muito grande poder estar aqui. Nós vamos ter uma matéria, né, com seus pais, falando aqui sobre o espaço Vamos também. sim, com certeza. E que Deus venha continuar abençoando a sua trajetória, que Amém. seus sonhos e projetos venham a ser realizados, em tudo que você vier colocar as mãos, venha prosperar, Amém, Alan. tá bom? Deus te ouça. E quero agradecer a cada um que ficou aqui. Pedrão, a galera ficou até agora nos acompanhando e a gente não colocou o teu contato, hein? É verdade. Fala aí. Vou falar o meu telefone de contato e também meu Instagram para quem quiser acompanhar. Meu número é 12 996 39 7147.
E o meu Instagram é @pedro_viola. Ah, É isso aí. legal. Galera, muito obrigado pela atenção, mostrando aí um pouco do nosso trabalho. Como eu falei pro Alan, é um assunto muito complexo, né? Se for pra gente ficar conversando sobre casco, anatomia, ferradura, a gente fica o dia inteiro. Então tentei passar o básico, que é o que funciona e que a gente tem que procurar em todos os cavalos que a gente vai ferrar. Teve algo que você me falou que é muito interessante a gente passar isso pra frente. A gente que não tem conhecimento, olha o cavalo e veja que ele tem patas. A pata da frente e a pata de trás. Exatamente. Mas aí, quando vocês vão ferrar, vocês sempre falam sobre pé e mão. Sim, sim. Vocês falam sobre pé e mão profissionalmente. Vocês Ferradura da mão, ferradura do pé, né? E você ainda foi mais além. Quando você vai falar com um veterinário, alguém da Sim, área, sim. assim, aí você... Os livros, né, de anatomia e com que a gente estuda, por exemplo, algumas provas que a gente vai fazer, a gente fala membro torácico e membro pélvico, né? Membro torácico são os membros dianteiros e membro pélvico são os membros pélvicos, né? Poxa, Isso aí. legal. Passando conhecimento pra gente É aprender. isso aí. E tem muito mais coisa. Se Deus quiser, vamos fazer um outro vídeo mais a fundo aí e vamos caminhando devagarzinho. Muito obrigado pela matéria, que Deus te abençoe a todo momento. Amém. Fica na paz, meu amigo. Valeu, galera!